Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Direito Constitucional. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Então, tínhamos aquela lista, que é o ponto 22, que tratava da ordem econômica e financeira. Nós já vencemos o ponto 23, que é o ponto que trata da ordem, que tratava da ordem social. Então, agora nós estamos, então eu vou pedir que vocês tenham em mãos aí a Constituição Federal de vocês. E os senhores vão acompanhando aí a ordem econômica e financeira. O título 8 se inicia com o capítulo 1, que trata dos princípios gerais da atividade econômica, né? Embora eu estou aqui com a minha Constituição, eu imprimi a Constituição, né, novamente, porque muitas alterações. Depois, o capítulo 2 vai tratar da política urbana, e o capítulo 3 vai tratar da política agrícola e fundiária. Então, a princípio, nós faríamos aí da ordem econômica e financeira exercícios pertinentes a este conteúdo. Como eu lhes disse, a seleção no concurso não ficou muito adequada e muitos exercícios que deveriam ser desse conteúdo não o foram do conteúdo anterior, mas que também nós teríamos que vencer. Finanças públicas, né? Que é o capítulo 2. Qual é o artigo mesmo, Joaquim? O artigo, qual artigo? Você diz da ordem econômica financeira, artigo 170. Ele se inaugura com o artigo 170. Então, muitos exercícios aqui dessa lista, elas são exercícios cujo objeto, o conteúdo desses exercícios diz respeito às finanças públicas, às normas gerais e aos orçamentos. Mas vamos continuar aí com as nossas regras das finanças públicas. Não tem problema que seria um conteúdo que nós veríamos mesmo, mas não antes de nós vermos a ordem econômica e financeira, que é o título posterior, seguinte. Então, vamos lá na questão 7, que nós não tínhamos resolvido, e vamos resolvê-la agora. A Secretaria de Finanças do município Berta, ela informou ao prefeito municipal que dispunha de recursos em conta corrente, mas não seria possível realizar a compra de imóveis solicitada, porque o prefeito ele viu que eles tinham recursos lá na conta do município e ele pretendia adquirir móveis com aqueles recursos, né? Só que não basta ter o dinheiro na conta do município, é preciso haver uma autorização legal, correto? Para que se tenha, enfim, para que se realize aquela despesa. Então, aquele evento, a compra, ela deve estar prevista na LOA municipal, o que não ocorre no caso em tela. E o secretário esclareceu que as despesas dessa natureza já teriam exaurido os créditos orçamentários existentes. O mais interessante é o seguinte: quando nós pensamos em crédito, nós pensamos em valores, mas no direito orçamentário... Voltou. Oi? Tinha mutado por um instante, mas voltou. Voltou. Quando nós pensamos em crédito, nós pensamos em dinheiro, em valores que podem ser gastos, né? Que eu posso, enfim, utilizar para adquirir alguma coisa. O valor, a definição de crédito orçamentário não é bem essa. O que você pensa que é crédito, na verdade, se chama no direito orçamentário de dotação. Então, eu vou ler aqui uma definição de crédito orçamentário aos senhores, que está, inclusive, aqui no site, se não me engano, foi da CGU. Ok. Do site do Senado Federal, por exemplo. Eu vou trazer aqui a definição que se encontra aqui no site do Senado Federal. Vou compartilhar com vocês a definição aqui. O que é o crédito orçamentário? O crédito não é o valor. Na verdade, o crédito, quando eu digo crédito orçamentário, estou a me referir a um conjunto de categorias ou rubricas classificatórias
que especificam as ações constantes do orçamento. Então, quando eu vou investir na escola para reformar o telhado, ou quando eu vou comprar uma determinada ambulância para o município, ou quando eu vou fazer uma determinada rede de esgoto em determinado bairro, eu vou dizer na minha LOA, na minha lei orgânica, em uma determinada categoria, em uma determinada classificação, na minha própria lei, aquela ação. Eu tenho que dizer aquela ação que será realizada. É uma ação que será efetuada e, portanto, ela deve constar ali na LOA, no orçamento. O crédito orçamentário, que é essa categoria que identifica uma determinada ação do orçamento, constante do orçamento, ele é portador de uma dotação. Isso quer dizer o seguinte, de um determinado valor, que, como ele diz aqui na definição, que é o limite de recurso financeiro autorizado para se despender naquela atividade. Então, os senhores entenderam como os senhores vão pensar crédito agora? Então, essa autorização legal de despesa, ela pode ser, ela é a autorização legal, obviamente, ela advém da lei, ela está prevista na lei, e ela pode ser incitada, vamos dizer, pedida pelo governo ao legislativo, pelo executivo ao legislativo, ou então concedido pelo próprio legislativo. Ficou claro? Então, eu tenho um crédito, que é o conjunto dessas categorias classificatórias que vão enquadrar as ações do município, do estado, da nação, da União. E esse crédito orçamentário, ele tem a correspondente dotação orçamentária. Ótimo. O prefeito, então, ele esclareceu que aquelas despesas já teriam exaurido os créditos orçamentários existentes. Ele se utilizou de forma inadequada. Ele deveria ter dito o seguinte: havia exaurido a dotação orçamentária existente. O que nós tínhamos era em caixa, mas ele havia exaurido a dotação orçamentária existente. O prefeito não acatou a justificativa e determinou a realização da compra, o que levou ao pedido de exoneração do secretário, para que este último considerou a ordem manifestamente ilegal, à luz da narrativa acima e da sistemática constitucional. Aí eu vou pedir para que vocês abram a Constituição e que saibam. Bem, o título 6º, eu disse aos senhores, o título 6º vai tratar da tributação e do orçamento. Ele tem duas partes, dois capítulos. Uma primeira parte que vai tratar do sistema tributário nacional, que nós vamos ver lá na semana nossa do tributário. A segunda parte, ele vai tratar das finanças públicas. Essa, por sua vez, tem duas outras partes, que nós chamamos de seções. Uma de normas gerais e uma dos orçamentos. As normas gerais estão a partir do artigo 163, que diz que lei complementar disporá sobre as finanças, dívida pública externa e interna, concessão de garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, vão seguindo. Depois, no 64, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. O artigo 65 inaugura a seção 2, a seção dos orçamentos. Leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer. As leis são de iniciativa do Poder Executivo. Vocês se lembram que os ministérios, os órgãos, os outros poderes, eles encaminham, isso na esfera federal, é encaminhado para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG. Então, os técnicos, os analistas do MPOG, com o auxílio dos analistas da Receita Federal, eles consolidam todas estas propostas que são encaminhadas como um projeto de lei à Casa Civil da Presidência, correto? Então, portanto, o Executivo, esse projeto de lei, ele parte do Executivo e ele vai ser apresentado ao Congresso Nacional, a uma comissão mista, melhor dizendo,
posteriormente ao Congresso Nacional para análise, discussão, etc. Então, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Aí nós temos aqui o parágrafo 1º, que vai dizer a respeito do plano plurianual. A lei que instituiu o plano plurianual ele tem duração de 4 anos, correto? Ele tem a duração de 4 anos. E ele se inicia no ano seguinte ao primeiro ano do mandato. Tudo bem. E ele se encerra no primeiro ano do mandato. Então, até uma crítica. Os governantes aqui no Brasil, no primeiro ano, eles estão com a PP, o plano plurianual do último mandato. Então, estabelece de forma regionalizada o que chamamos de diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. O 2 vai falar sobre a LDO. A LDO, ela traça o elo entre o plano plurianual e a LOA. Ela compreende as metas e prioridades da administração pública federal, anual, a LDO, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre alterações na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. Nós já vimos isso. Depois, no parágrafo 5º, nós temos a lei, a LOA, que também é anual, compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade. Aqui temos outros parágrafos. 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 166, que diz que os projetos de lei relativos ao PP, à LDO, ao orçamento e aos créditos adicionais serão apreciados pelas casas do Congresso na forma do regimento comum. Mas aqui nos interessa mesmo é 167. Nós respondemos as perguntas. São vedados, e é aqui que nós temos o fundamento para essa resposta. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. A realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou os adicionais, correto? Então, é isso. Então, portanto, a resposta é: a informação do secretário é correta, pois não podem ser realizadas despesas excedentes aos créditos orçamentários. São vedados a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Ótimo. Então, fizemos a 7, fizemos a 8ª, que vimos que a atuação integrada das administrações tributárias pode ser definida em convênio, nos termos do artigo 37, inciso 22, vimos isso. Vimos a 9ª também, que fala sobre o artigo 65, 123, só recapitulando com os senhores, que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, a letra C. As diretrizes orçamentárias serão estabelecidas por lei de iniciativa do Poder Executivo. No 9º também falamos. Fizemos a 10, sim, que a votação ela é feita, a consolidação é feita pelo Executivo, mas a proposta, então, da lei é apresentada à Assembleia. Letra D, vimos também. Agora vamos ler a questão 11. Essa questão também ela é relevante, já vamos resolvê-la. Ela diz é uma questão tributária, uma discussão tributária, mas vamos aproveitar e vamos fazer a nossa lista, porque nós já vamos adiantando aqui o nosso conteúdo de tributário. Muito importante essa questão. Determinado imóvel de propriedade da União, ele foi objeto de contrato com um particular. Então, a União tinha um determinado imóvel e ela celebrou um contrato com, ele diz aqui, um particular. E esse particular, ele recebeu a delegação para explorá-lo em caráter privado, visando a prestação de serviço público. Considerando que a propriedade do imóvel é da União e a posse está com o particular, o prefeito municipal indagou da sua procuradoria se o particular seria contribuinte do imposto do IPTU. Considerando a narrativa apresentada, de acordo com as normas constitucionais afetas ao sistema tributário nacional, e é correto afirmar que, no primeiro, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: se
é a União, não há que se falar se a União é a proprietária daquele imóvel e ela se utiliza daquele lote, daquele terreno, não há que se falar em tributação pelo IPTU. Mas vamos imaginar, a discussão foi o seguinte, vamos imaginar que ela tenha alugado para a Petrobras. E esse caso, ele é um caso real, era o município de Santos, o terreno da União, e a União, ela realizou um contrato de locação, tendo no outro polo a Petrobras, que a Petrobras só vou confirmar a natureza jurídica aqui, se não me engano, é a Sociedade de Economia Mista, é a natureza jurídica da Petrobras, criação, Sociedade de Economia Mista, sim, claro. Então, mas ela é uma sociedade de economia mista exploradora de uma atividade econômica, ela não presta um serviço público, correto? Ela explora uma atividade econômica, a extração, refino do petróleo. Então, nesse caso, será que aquele imóvel que hoje é ocupado pela Petrobras, mas cujo locador é a União, será que caberia ou não IPTU? E o que ficou assentado? Nessa hipótese, como é Petrobras ou é uma outra pessoa jurídica que explora uma atividade econômica, sim, cabe sim a cobrança do IPTU, o que não vai ocorrer, por exemplo, se estivermos a tratar, por exemplo, dos Correios. Os Correios, o Correios, por exemplo, já é uma sociedade, uma empresa pública. Os Correios são empresa pública, mas ela presta um serviço, né? Enfim, ela presta um serviço, ela não explora uma atividade econômica, um serviço público. Então, no caso, se ela presta o serviço público, ela não é contribuinte, mas se ela explora atividade econômica, ela é contribuinte. E o informativo 860, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou até já mandar aqui no grupo, esse informativo 860, que ele reproduz isso que eu estou a dizer aos senhores. Na verdade, eu estou a reproduzir o que diz o informativo. Vou compartilhar aqui com os senhores. As questões são questões avançadas aí do direito. Discussões, né? Nós temos a imunidade recíproca, né, que é aquela prevista no 156-A da Constituição Federal, que os entes, né, eles não podem uns dos outros instituir impostos uns dos outros sobre o PRES, patrimônio, renda ou serviço. Então, aqui nós temos, né, das limitações do poder de tributar. Estamos aqui na seção 2 do capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, artigo 150. Então, nós temos, sem prejuízo de outras garantias que são asseguradas ao contribuinte, a União, Estados, DF, município, eles não podem, né? As limitações. Exigir aumentar tributos sem lei que o estabeleça, o princípio da legalidade, enfim, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, o princípio, né, da irretroatividade, cada um destes aqui sintetiza, expressa um determinado princípio. O sexto, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Então, nós já temos aqui, voltamos aqui para o 860. Essa imunidade recíproca, que vela que os entes instituam relativamente a impostos sobre a renda, os serviços uns dos outros, renda, serviços e patrimônio uns dos outros, não se estende a uma empresa privada, que no caso, né, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, a natureza jurídica dela é uma pessoa jurídica de direito privado. Sim, arrendatária de imóvel público, no caso, o fundamento da relação não é o contrato de locação, mas é o arrendamento de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Exemplo, a União é proprietária de um grande terreno localizado no Porto Santos, arrendou este imóvel para a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, que utiliza o local para armazenar combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava IPTU ao município de Santos com relação a este imóvel, em virtude da imunidade recíproca do 150, sexto A. Desde que houve o arrendamento, então, a Petrobras passa a pagar o imposto. Então, esse que eu lhes enviei agora, 860, é muito elucida bastante essa discussão. Falo que a imunidade tributária, que é a determinação feita pela Constituição Federal de que certas atividades, rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos, é uma dispensa constitucional, essa é a natureza jurídica da imunidade tributária, é uma limitação ao poder de tributar, portanto, prevista na Constituição Federal. Ela é recíproca, porque os entes, eles não podem cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Instrumento de preservação e equilibração do Pacto Federativo. Essa imunidade é classificada como subjetiva ou pessoal, porque ela é outorgada em função da condição pessoal daquele ente. Um é a União, o Estado, o DR, o município. É subjetiva, porque incide para beneficiar a pessoa jurídica de direito público que estamos a tratar. E, ao contrário da imunidade objetiva, por exemplo, que é aquela que incide sobre bens. É o caso, por exemplo, da imunidade sobre livros, jornais, periódicos, etc. Aí, nós estamos falando sobre isso aqui. Embora a Constituição Federal reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas, internet instável. A jurisprudência estende o benefício a empresas públicas e à sociedade de economia mista que são prestadoras de serviço público. Por quê? Nós temos um parágrafo 2º que as autarquias, lá do 150 mesmo, as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, também, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, elas farão jus àquela imunidade relativamente aos impostos. Então, nós temos a recíproca dos entes, o parágrafo 2º, estendendo as autarquias e as fundações, que são instituídas e mantidas pelo poder público, e, doutrinariamente, melhor dizendo, jurisprudencialmente, nós temos esse benefício sendo estendido àquelas empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam estes serviços públicos, correto? Correios. Aí vemos o exemplo mais comum de empresa pública que goza de imunidade recíproca, é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, E as concessionárias de serviço público e imunidade tributária. Mas já as concessionárias, elas não gozam de imunidade tributária, porque elas são empresas privadas e que desempenham tais atividades em busca do lucro. Então, é isso. É a cobrança do IPTU. Ótimo, já lhes enviei esse dizer o direito, informativo 860, muito relevante. Então, vamos adiante. Considerando a narrativa apresentada, de acordo com as normas constitucionais afetas ao sistema tributário nacional, é correto afirmar que o particular ele não é contribuinte do imposto, incidindo a imunidade tributária recíproca entre os entes federativos. Por quê? Porque ela é em caráter privado, mas presta serviço público. Explora em caráter privado, mas presta serviço público. Enfim, aqui ela está falando que são as concessionárias. Em relação à concessionária, aqui no exemplo dele, que seria uma privada que presta um serviço público, não se estenderia, mas aqui a resposta considerou. Enfim, são os paradoxos, A resposta foi considerada a questão C. Recebeu delegação para explorar... perdão. Calma. É em caráter privado, visando a prestação de serviço público. Em caráter privado. Em caráter privado. Bem, esse exemplo aqui, você não pode você não pode pensar na concessionária, senão a gente não consegue achar uma resposta. Esse exercício, você tem que pensar no exemplo da Petrobras. O particular, ele não é contribuinte do imposto, não. É assim, porque aqui ela presta o serviço público. Então, como eu havia dito, a Petrobras, ela explorava atividade econômica, ela era
pessoa jurídica de direito privado, explorador de atividade econômica. Então, ela não faria jus, então, como nós lemos, ela não faria jus à imunidade. Mas aqui é uma outra empresa que presta o serviço público. E aqui, então, ela faz jus à imunidade. Só que aqui, ele fala que as concessionárias de serviço público, enfim, estes meus argumentos esposados, eles vão de encontro com o que ele fala aqui. Mas, de qualquer forma, enfim, vamos adiante. As empresas concessionárias de serviço público, por quê? Ele próprio aqui, nessa argumentação dele, apresenta esse paradoxo. Antes ele fala que a privada que presta serviço, sim, faria jus à imunidade. Só que isso não... E o exemplo clássico seria de empresa pública. Agora, talvez ele esteja falando só de sociedade de economia mista e empresa pública que presta serviço. Enfim, de qualquer forma, vamos adiante. A resposta dessa questão, letra C, o particular não é contribuinte do imposto, incidindo a imunidade tributária recíproca entre os entes federativos. Mas vamos deixar uma interrogação nessa questão. Vamos lá para a questão 12. O prefeito municipal X foi informado por sua procuradoria que o Tribunal de Contas estava adotando um entendimento de que os limites de sua competência fiscalizatória na apreciação das contas do chefe do Poder Executivo apresentaria variações conforme estivesse perante contas de governo ou contas de gestão. Por não compreender também essa distinção, o prefeito solicitou que sua procuradoria esclarecesse no que consistiria essas duas categorias, né? As contas de gestão, elas são julgadas pelos tribunais de contas. Aqui em Minas Gerais, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, né, que julga as contas dos municípios. E nós temos tribunais de contas municipais, que não podem ser criados mais por força constitucional, São Paulo e Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele julga as contas dos prefeitos municipais. Aqui em Minas Gerais, sim, porque nós não temos um Tribunal de Contas dos municípios. E aqui no Brasil, me parece que é apenas Ceará, Goiás, e me parece que o da Bahia foi extinto agora há pouco tempo. O Tribunal de Contas próprio para julgar as contas do prefeito. Aqui não, aqui as contas de gestão do prefeito, elas são julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, com os olhos, e as contas de governo, elas são julgadas sempre pela Assembleia, ou pelo Poder Legislativo, que no caso do município é a Câmara dos Vereadores. Eu vou compartilhar aqui com vocês o informativo que traz essa informação, que é o informativo 834, que fala exatamente isso. Vamos ver se me localiza. Enfim. Bem, mas olha só, isso aqui é outra questão controversa. Vou compartilhar com vocês o entendimento aqui. Vamos lá, tem duas posições, mas o STF não... qual o órgão competente para julgar as contas do prefeito? Em se tratando de prefeito, qual será o órgão competente? Que é no caso, para julgado, que trata o artigo 1º, inciso 1G da Lei Complementar 64 e 90, a Lei da Ficha Limpa, prevê que os administradores que ocuparam cargos ou funções públicas e tiveram suas contas rejeitadas pelo órgão competente ficam inelegíveis pelo período de 8 anos. Então, são inelegíveis para qualquer cargo aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Mas qual seria esse órgão? Então, nós tínhamos tribunais de contas. Se o Tribunal de Contas rejeitasse as contas do prefeito, ele já se tornaria inelegível nos termos. Essa era a primeira tese. Era a posição defendida pela maioria dos tribunais de contas e do Ministério Público Eleitoral. Assim, quando o Tribunal de Contas rejeitava as contas de um prefeito, a Justiça Eleitoral, com base nessa decisão, negava o registro da candidatura a ele.
Mas a segunda posição é que esse órgão que julga as contas do prefeito é a Câmara dos Vereadores. A competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara Municipal. Mas o meu posicionamento é o terceiro. As de gestão ficam a cargo do Tribunal de Contas e as de governo, elas ficam a cargo da Câmara dos Vereadores, por ser um julgamento político. A competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara Municipal. O papel do Tribunal de Contas é apenas o de auxiliar o Poder Legislativo Municipal. Ele emite um parecer prévio sugerindo a aprovação ou rejeição das contas do prefeito. Após este parecer, é submetido à Câmara, que poderá afastar. Após este parecer é submetido à Câmara, que poderá afastar as conclusões do Tribunal de Contas, desde que pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos vereadores. Logo, somente após a decisão da Câmara Municipal rejeitando as contas do prefeito é que a Justiça Eleitoral poderá considerar inelegível. Não é bem o caso que estamos a tratar, não, mas deixe-me ver aqui. Contas de governo. Qual era o principal argumento dos votos vencidos? Contas de governo são aquelas denominadas de contas de desempenho, contas de resultado. Ao prestar essas contas, o administrador tem como objetivo demonstrar que cumpriu os orçamentos dos planos. Tais contas são referentes à atuação do chefe do Poder Executivo como político. A competência para julgar as contas de governo é da Casa Legislativa, o Poder Legislativo, após parecer prévio do Tribunal de Contas. Então é isso. E a conta de gestão são aquelas contas de ordenação de despesa. Essa prestação de contas tem como objetivo avaliar não os gastos globais do governante, mas sim cada um dos atos administrativos que compõem a gestão contábil. Tais contas são referentes à atuação do chefe do Executivo como administrador público. A competência para julgar essas contas seria o Tribunal de Contas sem a participação da Casa Legislativa. Esse é o meu entendimento. Mas esse entendimento aqui, esposado, aqui é do ministro Luiz Roberto Barroso, que ficou voto vencido. Correto? Portanto, a resposta aqui dessa questão, 12, letra A, as contas de governo são sempre julgadas pelo Poder Legislativo, que adotou a tese vencedora, né? O voto vencedor, embora eu tenha trazido aqui o posicionamento minoritário do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Então, enfim, a natureza do parecer técnico do Tribunal de Contas e a demora, enfim, é isso. E aqui na questão 12 foi adotada esse entendimento aqui, trazido aqui. O Tribunal de Contas, ele faz parte do Poder Legislativo, né? Ele é auxiliar do Poder Legislativo, sim. Uhum. Qual das correntes foi acolhida pelo STF? A tese em sede de repercussão geral é isso, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente poderá deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Então, é essa tese aqui que foi adotada. A STF plenária é o que vocês precisam saber para responder essa questão 12, letra A. Questão, né? 10 de agosto de 2016, a prova foi de 2016 também. Vamos aqui para a questão 13. Determinado prefeito municipal encaminhou o projeto de lei à Câmara de Vereadores, concedendo reajuste remuneratório a determinada categoria de servidores públicos. Então, ok. O prefeito encaminhou o projeto à Câmara e ele concedia reajuste remuneratório a determinada categoria de servidores públicos. Ao analisarem o projeto, os vereadores inseriram uma emenda aditiva, estendendo o aumento a outra categoria, que, no seu entender, mereceria tratamento similar. O projeto foi aprovado pelo Legislativo e, por fim, sancionado pelo prefeito municipal, daí resultando a promulgação e consequente publicação da lei municipal. Então, assim, o prefeito, ele concedeu, ele elaborou um projeto de lei, ele encaminhou à Assembleia, concedendo aumento aos servidores. Naquele momento de discussão, os membros do Poder Legislativo, aqui prefeito municipal, os vereadores, então, eles, nas deliberações, eles concluíram que aquele aumento deveria ser concedido a outro grupo de servidores que se enquadravam, enfim, que preenchiam aqueles mesmos requisitos
do primeiro grupo a quem tinha sido, no projeto do prefeito, concedido o aumento. Então, eles acharam por bem fazer uma emenda aditiva. Eles poderiam ter feito isso. Aí, essa emenda, esse projeto, ele foi para a sanção, depois dessa deliberação e depois dessa emenda, ao prefeito, que sancionou e publicou. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Eu já falo para os senhores que essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque, primeiro, que quem tem a competência para dispor sobre aumento de servidores públicos municipais, quem tem essa competência é o prefeito, não são os vereadores. E os vereadores, a apresentação dessa emenda, não poderia ter acarretado aumento da despesa pública, da despesa pública, nos termos da letra D, que é a resposta. Mas eu vou trazer aqui mais um informativo para vocês. Deixa eu só copiar esse aqui, porque aqui eu vou colocando aqui o orçamento, essa aqui, lei orçamentária anual. Isso aqui é super interessante. Vou mandar para vocês, quem tiver um pouco mais de interesse de saber assim como funciona o orçamento. O orçamento, separei aqui para vocês. Primeiras linhas do orçamento. O que é o crédito orçamentário, eu estou mandando aqui no grupo. Eu vou apagando aqui. Essa aqui foi a corrente. Ok. Agora o informativo que nós temos é esse aqui. Emenda parlamentar é inconstitucional. Esse é o STF, é o informativo 822. Muitos informativos, né? Deixa eu colocar aqui. 822. Informativo 822. É inconstitucional norma resultante de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, na hipótese em que a emenda apresentada acarrete aumento de despesa, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º. Então, vamos aqui, eu vou marcar o artigo 61. Artigo 61. Na Constituição, peço que os senhores também se dirijam a esse artigo. A iniciativa de leis complementares e ordinárias das leis, né, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao PGR e aos cidadãos na forma dos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º, inciso 2. São de iniciativa privativa do Presidente da República e, portanto, dos chefes do Executivo, estadual e municipal, as que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, as que disponham sobre organização. Aí ele está falando que, nesse caso, 2A, exato, 2, dispõe sobre 2A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração. Então, como eu justifico a afirmativa de que compete exclusivamente, é de iniciativa privativa do chefe do Executivo tratar de aumento de servidores. 61, parágrafo 1º, 2A. Porque a iniciativa privativa do chefe do Executivo, no caso do prefeito, leis que dispõem sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na direta e autárquica, ou então aumento de sua remuneração. Esse é o primeiro ponto. Vamos continuando. E 63.1. O que diz o 63? 63.1. Ótimo. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, aí pelo princípio da simetria, pelos chefes do Executivo, ressalvados outras hipóteses do 166. Então, eu não posso ter aumento de despesa nessa situação. E foi isso que aconteceu. O caso prático, a Assembleia, a Câmara dos Vereadores, ela fez esse aditivo e ela descumpriu a Constituição. Então, é inconstitucional, norma resultante de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, na hipótese em que a emenda apresentada acarrete aumento da despesa nos termos do 61, parágrafo 1º, 2A e 63.1. Esse é o entendimento do plenário que, ao reafirmar a jurisprudência sentada na matéria, confirmou a cautelar e julgou procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do artigo 3º caput, parágrafo único da lei estadual do Estado do Rio Grande do Sul.
Tais preceitos de iniciativa parlamentar dispõem sobre o realinhamento de vencimentos de servidores do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Ok. Então, interessante, né? Esse é o fundamento, vou lhes enviar também. Ótimo. Esse aqui eu já ia apagar a mensagem. Joaquim, a resposta é D ou B? D de dado, inconstitucional, pois a apresentação de emendas pelos vereadores não poderia ter acarretado o aumento da despesa. Espera aí, tem alguma coisa errada. Olha só. Pois é, agora ficamos em dúvida. Os vereadores não podem apresentar emendas aos projetos. Bem, eu acho que eles podem apresentar emendas, sim. O que eles não podem é fazer aumentar a remuneração de iniciativa privativa. Espera aí, vamos voltar lá na Constituição. Essa questão, né? Vamos voltar na Constituição. As são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre remuneração. Os vereadores não podem apresentar emendas aos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, se eles apresentassem uma emenda reduzindo, aí poderia. O que eles não podem, se tratar iniciativa privativa do presidente, se reduz ou se modifica, mas não aumenta, aí tudo bem. O que não pode é aumentar. Então, você tem que pensar no 61 e o 63. Não será admitido aumento da despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. 61. São de iniciativa... o que diz é o seguinte, ele não veda a emenda. Olha que interessante, ele não veda a emenda. O que ele fala é o seguinte, que é iniciativa privativa as leis que vão dispor sobre a organização e a remuneração, criação de cargos, funções, empregos públicos, o aumento de sua remuneração. Mas ele não fala, e o 63 ele fala a emenda, mas é bem específica, que que aumente despesa. Não será admitido aumento de despesa, não será admitido emenda, aumentando despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, mas aumentando despesa. Então, você dizer, os vereadores não podem apresentar emendas? Podem, mas eles não podem apresentar, nesse caso específico, emendas que aumentem a despesa, nos termos 63. E lá no outro, ele pode, por exemplo, apresentar uma emenda e reduzir, e sim, ou modificar de alguma forma, mas não pode haver aumento. Ele simplesmente falou que, é competência exclusiva privativa do chefe do Executivo. Eu me satisfiz com essa definição, com essa justificativa. Vocês ficaram satisfeitos? Não é? Mais ou menos. Acho que é um bom argumento. Então, ficamos aqui com a letra D. Inconstitucional, pois a apresentação de emendas pelos vereadores não poderia ter acarretado o aumento da despesa pública. Ótimo. Agora vamos lá vamos fazer 14, 15 e 16. 14. Tudo bem, Adriana? Adriana? Ok, obrigado, Moisés. Após a apresentação do projeto de lei do orçamento anual pelo chefe do Poder Executivo, determinado deputado federal, ele decidiu apresentar uma emenda que se mostrava absolutamente compatível com o plano plurianual e a LDO. Ao consultar sua assessoria, foi informado que a emenda deveria indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, isso com as ressalvas que nós já vimos, né? Aquelas 3, previstas na Constituição. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que poderia ser anulada a despesa vocês se lembram que serviço da dívida pessoal e transferências tributárias
exceto ressalvadas aquelas. Então, vamos voltar lá para o 166, parágrafo 3º. Artigo 166. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a LDO, indiquem os recursos necessários, admitindo os provenientes da anulação de despesa, mas não se admite a anulação de despesa de dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Ok. Portanto, juros de mora da dívida pública. Não, eu estou na letra A, serviço da dívida pública. Vou compartilhar aqui com vocês. Share screen. Dotação para pessoal e seus encargos. Letra C. Serviço da dívida pública. Letra B. Transferências tributárias. Letra D. Então, ficaríamos com a letra B, ao Programa de Implementação de Direitos Sociais. Dotação, transferências tributárias, contribuições previdenciárias, acredito, enfim. Mas aqui nós temos a letra B, a letra A, C e D, contribuição previdenciária, excluídas as dotação de serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais. Pois bem, mas não saberia por que contribuição previdenciária. Não, contribuição previdenciária não pode haver, né? Anulação dessa despesa. Enfim, é legal a despesa. Adiante, 15. Ananias, deputado federal, almejava apresentar uma emenda ao projeto de lei do orçamento anual ofertada pelo chefe do Poder Executivo. No entanto, embora tivesse ciência de que a emenda deveria estar em harmonia com o plano plurianual e a lei e a LDO, bem como que deveria indicar os recursos necessários à realização da despesa, tinha dúvida a respeito dos exatos limites constitucionais a serem observados, considerando o teor da sistemática constitucional, a emenda por contar com recursos provenientes da anulação de despesa. A emenda pode contar com recursos provenientes da anulação de despesas, que digam respeito a juros de mora da dívida pública. Serviço da dívida, não pode. Serviço da dívida, a letra A, não. Dotação para pagamento pessoal, não. 2A, parágrafo 3º, 2A. Contribuição previdenciária incidente sobre a folha, é a mesma hipótese da letra E. Enfim. Transferências tributárias constitucionais, é a letra C. Portanto, programa voltado à implementação de direito social, é a letra C. Questão 16. O orçamento municipal, aquilo que a administração pública tem como metas e parâmetros para suas despesas e receitas, é composto por leis de iniciativa exclusiva do Poder Executivo que estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Está correto que se afirma em 1, 2, 3, é o artigo 165, já vimos isso. Questão tranquila. Questão 17. Atendidos os princípios da Constituição Federal, o município poderá, por meio de leis, instituir os seguintes tributos: impostos, contribuições, taxas. Está correto que se afirma em 1 e 3, sim, letra C, porque contribuições sindicais não é competência dos municípios, e nós temos aquele fundamento naquelas contribuições da União, que são as das categorias econômicas, né? Vamos lá, que é o artigo 145, se não me engano. Categorias profissionais ou econômicas. São essas que são as contribuições sindicais do artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, que é as contribuições sociais, lá do 195, se lembram delas? Esses 1, 2, 3 e 4, do empregador, do trabalhador. A 3 é o concurso de prognósticos e a 4 é a do importador ou a ele equiparado.
Então, contribuições sociais, a CID de intervenção no domínio econômico, nós vamos falar sobre ela está a partir do artigo 170, ali na primeira parte da ordem financeira e econômica, naquele capítulo dos princípios gerais da atividade econômica. No capítulo 1, a CID se encontra parágrafo 4º do artigo 177. 177, parágrafo 4º. Ok, a CID está lá. E as de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumentos de atuação nas respectivas áreas, observados alguns princípios tributários. Ótimo. Então, tudo bem. Questão letra C, com fundamento 149. 18. Os instrumentos de planejamento previstos no artigo 65, que são aqueles que nós acabamos de dizer, né? PP, LDO, LOA, têm prazos definidos para sua elaboração e aprovação para garantir que o orçamento tenha subsídios para ser aprovado antes do início do exercício ao qual se refere. Porém, nos últimos anos, o orçamento federal não tem sido aprovado nos prazos previstos. Um dos elementos diretamente impactados em decorrência disso é a programação financeira, letra E, a programação financeira. Agora, nós temos a questão 19 e a questão 20, que já vamos resolvê-la, porque depois ela vai se repetir aqui no próximo bloco, mas já vamos fazê-las agora. Sobre a constituição das empresas públicas. Aí agora, nós vamos sair um pouco das finanças e nós vamos lá para o artigo 170. Vamos lá para o artigo 170, no título 7º da ordem econômica e financeira. Então, o que diz o título 7? Ele inaugura, ele traz as disposições pertinentes à ordem econômica e financeira. Temos o capítulo 1, dos princípios gerais da atividade econômica. Então, artigo 170 e seguintes. Sobre a constituição de empresa pública, é correto afirmar. Então, nós temos no artigo 170 os princípios que regem a ordem econômica. A ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na lei de iniciativa ela tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados alguns princípios. Quais são esses princípios? Soberania, propriedade, função social, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, 171 até o 9º, nós temos os princípios aí da ordem econômica. O 172, ele vai dizer que a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucro. E o 173 é o que nos interessa, é o que vai responder à nossa questão. Então, vamos lá para o 173 aqui. Artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, exploração direta da atividade econômica, só imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E mais hipóteses ressalvadas nessa Constituição. Ótimo. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, né? Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade economia mista que exploram atividade econômica. Eu não estou dizendo daquelas que prestam serviço público. Essas aqui exploram atividade... Não, perdão. Exploram atividade econômica ou prestam serviços. São ambas. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade economia mista, que explorem atividade econômica ou prestem serviços. E aí, essa lei ela deve dispor sobre a função social e formas de fiscalização, a sujeição ao regime jurídico, etc. Vamos lá para a nossa questão. Compete ao Estatuto da Empresa Pública, aprovado por decreto do Poder Legislativo
prever a possibilidade de participação de sócios minoritários nos órgãos colegiados de administração e no Conselho Fiscal. Será que é decreto do Poder Legislativo? Falso, é a lei. Ó, a lei estabelecerá e dispondo sobre participação dos acionistas minoritários. Aqui, ó, inciso 4º. A lei disporá sobre o estatuto, claro, dessas pessoas jurídicas e disporá e dirá a respeito da constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação de acionistas minoritários. Ótimo. Então, a letra A está equivocada. Não é decreto do Poder Legislativo. Não. B. Compete à lei complementar estabelecer o estatuto... Não é a outra maldade aqui. Ele diz lei, ele não diz, porque a Constituição, quando ela quer falar lei complementar, ela fala lei complementar, correto? E aqui ele simplesmente diz, a lei estabelecerá o estatuto jurídico, compete à lei complementar estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública que explore. Falso, não é lei complementar, é lei. Letra C. A participação minoritária no capital social em até 25% de uma sociedade empresária por empresa pública pode ser efetivada independentemente de autorização legislativa, a participação de uma sociedade empresária. Deixe-me ver aqui. Fundamento. Isso está falso, porque depende de autorização legislativa, sim. É o 173, parágrafo 1º, inciso 4º. A Constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com a participação de acionistas minoritários. A participação minoritária no capital social, ela depende de autorização legislativa. Enfim, não fiquei muito satisfeito com essa fundamentação, não, mas os senhores tenham em mente isso, que a participação depende de autorização legislativa. Em algum outro momento da Constituição, a gente tem isso. O princípio da simetria, né? Não, a simetria é para a extinção, mas para a Constituição, enfim, vamos ter em mente que sim, precisamos de lei. Letra D. É vedada a criação de conselho de administração e de conselho fiscal? Não, falso. A Constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, inciso 4º. Falso. A lei disporá sobre a sujeição da empresa pública que explore a pesquisa e a exploração de recursos hidrominerais ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Isso é verdade. A lei estabelecerá o estatuto jurídico dessa empresa pública e da sociedade de economia mista e disporá ainda sobre aqui são elas, né? Ele fala que explore a atividade econômica de produção ou comercialização, explore a pesquisa e a exploração. Ele trouxe essa palavra pesquisa para confundir, né? Mas ele está falando sobre isso. É uma empresa pública, ou sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica de produção ou comercialização de bens. O regime jurídico das empresas privadas. Sim, claro. Inciso 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Letra E. 19, letra E. O fundamento é o artigo 173. Os princípios gerais da ordem econômica, na forma... Questão 20. Os princípios gerais da ordem econômica, na forma em que sistematizados pela Constituição da República Federativa do Brasil, alcançam as relações mantidas entre o poder público, o setor produtivo e o setor consumidor. A respeito dessas relações, é correto afirmar que a preferibilidade da livre concorrência não impede que o legislador infra estabeleça situações de exclusividade na exploração de certas atividades econômicas. Não é infra, é o constitucional. O erro está aqui. Vocês se lembram que eu disse que é assegurado que a exploração direta de atividade econômica não é bem esse caso. Ele está falando de concorrência.
Esse aqui é que a exploração direta da atividade econômica só será permitida se necessário ao imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo e ressalvados os casos dessa Constituição. Mas, enfim, a resposta diz a preferibilidade de... Onde ele está falando? Livre concorrência. Livre concorrência no inciso 4º. Enfim, vamos adiante. Mas é isso. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é possível quando necessária a realização de relevante interesse coletivo? Sim, letra B. Letra B. Muitas das vezes a gente não consegue achar de pronto o fundamento da questão. É isso, é o artigo 173, correto. A defesa do meio ambiente é realizada a partir de um padrão conceitual, sendo desnecessárias considerações a respeito do impacto ambiental? Bem, eu não sei dizer o que seria isso, padrão conceitual, mas isso é falso. Essas considerações são desnecessárias considerações a respeito do impacto ambiental, isso é falso. Por quê? O inciso 6º ele diz o seguinte, que a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Ela tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e observados os seguintes princípios. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Ok? Sendo desnecessárias considerações a respeito falso, porque o 170, inciso 6º, ele é categórico. O exercício de atividades econômicas está sempre condicionado à autorização dos órgãos públicos competentes. Não, falso. É o contrário. Só em hipóteses específicas. É assegurado, parágrafo único do 170, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo casos específicos da lei. Portanto, 170, parágrafo único, letra D. A redução das desigualdades regionais e sociais sempre pressupõe a implementação pelo Estado de direitos prestacionais, não sendo propriamente um princípio da ordem econômica. Falso. Por quê? O 7º, ele é categórico. A ordem econômica, ela tem os princípios, redução das desigualdades regionais e sociais. Então, a letra A está falsa, com fundamento no 7º, inciso 7º do artigo 170. Ótimo. Então, vamos fazer o nosso intervalo aí de 5 minutos, 5 a 10 minutos, e nós já voltamos para a nossa segunda parte, tá bom? Continuamos com a nossa gravação. Eu vou pedir agora, vocês não vão resolver, nós vamos pular as questões 21, 22, 23, porque ao final da aula, se nós terminarmos, na verdade, antes do nosso tempo programado, nós voltamos nessas questões. Mas essas questões, elas não são propriamente, como eu disse, o senhor dos objetos, porque essas aqui já são mais ainda fora, porque elas estão tratando do sistema tributário nacional, das sessões respectivas, né, do título 6º da tributação e do orçamento. Então, essa parte constitucional do direito tributário a gente vê na semana do tributário. Vamos lá para aquele bloco de ontem, né, que eu desenviei. Os senhores vão observar que eu selecionei com filtros melhores, e aí nós vamos ter algumas questões repetidas. A questão 1 nós já fizemos, é aquela empresa que ela ampliou o parque industrial, aumentou drasticamente a produção e ofereceu os produtos pela metade do custo oferecido pelos outros produtores. O nome dessa, então, depois de 2 anos, os demais produtores foram à falência, estavam falidos, o que consolidou o domínio da sociedade empresária alfa no mercado interno. À luz das normas a respeito dessa temática, nós já vimos que isso se trata do dumping e, portanto, a ação, o proceder das referidas sociedades foi incorreto, letra B, pois devem ser reprimidas pela legislação as práticas que visem
à dominação de mercados e eliminação da concorrência. Não é isso que diz o artigo 173, parágrafo 4º? Ó, o 173, ele diz o seguinte: ressalvados os Mas casos não está nesta... localizando o exercício? Eu olhei hoje no meu e-mail, eu não vi esse exercício. Não, Não. esse grupo, peraí, tá. Deixe-me reenviar, vou parar. Então, a letra, exato. O Pode retomar. Tá, muito obrigado. Realmente não estava. Então, a questão 1, nós já vimos, é o dumping, fundamento 173, parágrafo 4º. O 2 é a constituição da empresa pública, e aí nós temos que obedecer às regras do 173, parágrafo 1º, que a lei que vai estabelecer, a lei estabelece, não é lei complementar, ela estabelece o estatuto jurídico tanto da empresa pública e da sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço ou exploradoras de atividade econômica, e essa lei vai dispor sobre função social, forma de fiscalização. A fiscalização será levada a cabo tanto pelo Estado quanto pela sociedade. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis e comerciais, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal. Então, essas empresas elas terão sim conselho de administração e fiscal, ao contrário do que diz a questão, que não haveria, não poderíamos falar em conselho de administração e fiscal, isso é falso, e sim a participação de acionistas, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Portanto, nós temos aí como resposta a letra E, né? A letra E. Há muitas questões que diz o seguinte, vou já pegar o gancho aqui desse parágrafo 2º, que diz o seguinte: as empresas públicas da sociedade de economia mistas, enfim, o parágrafo 2º diz isso, elas não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Mas aí muitas questões elas vêm trazendo assim, elas não podem gozar de privilégios fiscais. Isso é falso, apenas isso. Se esses privilégios fiscais eles forem extensivos àquelas do setor privado, essas empresas também farão jus, essas pessoas jurídicas também farão jus aos privilégios fiscais. Então, os senhores têm que ter atenção sempre. São privilégios fiscais que não são extensivos aos do setor privado, correto? Mas se as do setor privado, se elas fizerem jus aos benefícios, aos privilégios fiscais, então essas empresas públicas e sociedades de economia mista, sim, gozarão desses privilégios fiscais também, poderão vir, né, a fazer jus a eles. Então, 2, letra E. 3. Os princípios gerais da ordem econômica, na forma em que sistematizados pela Constituição da República, no artigo 170, né, alcançam as relações mantidas entre o poder público, o setor produtivo e o setor consumidor. A respeito dessas relações, é correto afirmar que a preferibilidade da livre concorrência não impede que o legislador infraconstitucional estabeleça, nós já vimos também essa, não é um infra, é o constitucional estabelecer situações de exclusividade na exploração de certas atividades econômicas, porque sim, ele a depender do interesse nacional, relevante interesse nacional, relevante interesse nacional e relevante interesse coletivo, imperativo de segurança nacional, nos termos 173. Então, letra A falsa. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado é possível quando necessária a realização de relevante interesse coletivo? Sim, claro. 173. A letra C, a defesa do meio ambiente é realizado, são desnecessárias considerações a respeito do impacto ambiental. Isso é falso, nós já vimos. O exercício de atividade econômica está sempre condicionado à autorização dos órgãos, já vimos também, 170, parágrafo único, não. Ela é livre, é assegurada a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos. A autorização somente nos casos legais, previstos em lei. E a redução das desigualdades regionais e sociais sempre pressupõe a implementação pelo Estado de direitos prestacionais, o que é falso. O 177 ele diz que é princípio a redução das desigualdades regionais e sociais. Vamos lá para a questão 4. A Constituição da República estabelece uma série de princípios gerais afetos à atividade econômica.
A esse respeito, é correto afirmar que lei municipal não pode determinar a instalação de equipamentos destinados a proporcionar conforto e segurança ao usuário do serviço bancário? Pessoal, pode sim. Agora os senhores vão ter muita atenção. Nós temos, onde está aqui os meus fundamentos? Com fundamento no artigo 30, inciso 1 da Constituição. Então vamos lá, porque aí nós já vamos, da organização política administrativa, nós já vamos nos ambientando ao artigo 30, aos artigos da organização política administrativa. Artigo 30. Vou compartilhar aqui com vocês. Ó. Dos municípios, né? O capítulo 4, lá da organização política administrativa, temos o artigo 29, temos aquelas regras do número de vereadores, pela emenda constitucional 58 de 2009, 29A, crime de responsabilidade. 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, criar, organizar e suprimir distritos, ok. Mas o fundamento para essa atuação é o artigo 30, inciso 1. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. E aí nós temos enfim, temos o recurso extraordinário, temos um agravo de instrumento. Vamos lá. O município ele pode editar legislação própria com fundamento na autonomia constitucional, que ele é inerente nos termos do artigo 30, inciso 1, com o objetivo de determinar aos bancos que instalem suas agências em favor dos usuários dos serviços bancários equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança, tais como portas eletrônicas, câmaras filmadoras, ou propiciar-lhes conforto mediante oferecimento de instalações sanitárias ou fornecimento de cadeiras de espera ou ainda colocação de bebedouros. Por exemplo, vamos lá para o RE 266-536. RE 266-536. Regimental. Mas, enfim, não vou achar aqui nesse momento. Mas é de 2012. Então, saibam, senhores, esse é um dos precedentes. Mas, contudo, em se tratando de, ou seja, ele pode proporcionar, segurança aos clientes, legislar, obrigando as instituições a proporcionar aos clientes segurança, conforto, etc. Mas, em se tratar de horário de funcionamento dos bancos, quem define o horário de funcionamento é a União. E aí nós temos a súmula vinculante, que eu vou localizar aqui, se não me engano, é a 38. Vinculante, horário, funcionamento. Súmula vinculante. É... 38, exatamente. Súmula vinculante, 38. Ah, não, perdão. São três coisas que são importantes. Espero que fique claro. A súmula 38 é outra súmula, mas é extremamente relevante. Eu disse que, com fundamento no artigo 30, inciso 1, sim, os municípios eles podem legislar, obrigando as agências bancárias a oferecer maior segurança, maior conforto aos funcionários. Esse é o primeiro ponto. Com
e os precedentes são citados no STF. Ótimo. O segundo é o seguinte, é o que eu disse. O horário de funcionamento das agências bancárias, que agora, que eu não vou localizar agora, mas enfim, saibam, senhores, é uma súmula vinculante também. O horário de funcionamento das agências bancárias é da União. É a União que é competente. Agora, o município ele é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial que não seja banco. Ficou claro? Então, são três coisas. Obrigar a fornecer segurança, comodidade, município. Estabelecimento comercial, não é banco, município. Banco, União. Então é isso. Eu achei que fosse a 38, não, mas a súmula vinculante. Depois eu procuro para vocês, eu quero ir adiante. Letra B. Então, a lei municipal não pode determinar a instalação de equipamento destinado a proporcionar conforto e segurança ao usuário de serviço bancário. Isso é falso, que pode sim. Letra B. Lei municipal não pode fixar, sob o alegado interesse do consumidor, o horário de funcionamento do comércio no município. Falso, súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Deixa eu ver se aqui ele diz. E o fundamento é 30, inciso 1. Essa súmula vinculante, ela veio já da súmula 645, porque agora nós estamos tem um movimento no STF de transformar velhas, antigas súmulas em súmulas vinculantes. Então, antes nós tínhamos a 645, e agora ela é súmula vinculante. A 645 já dizia que é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, agora é melhor falar a súmula vinculante 38, né? Você que botou. Ok. Então, competência do município, artigo 30, inciso 1, é que tem vários outros, enfim. Ótimo. Adiante. B, então, lei municipal pode fixar o horário de funcionamento do comércio. Letra C, não ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de mais de um estabelecimento comercial do mesmo ramo em determinada área? Falso. Nesse caso, impede sim. Ou melhor, ofende sim esse princípio. Essa súmula vinculante é a 49. A súmula vinculante 49. Era o caso que havia um posto de gasolina e o prefeito, ele promoveu, ele encaminhou à Assembleia um projeto de lei que proibia que naquela avenida teria outro posto de gasolina. O projeto foi aprovado, a discussão era toda essa. Ofende o princípio da livre concorrência uma lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 49. Empresa pública, então letra C, falso. Empresa pública, mesmo que não explore atividade econômica em sentido estrito, prestando serviço público, não pode gozar de privilégios fiscais. É o que eu disse aos senhores. Isso é falso. Pode sim, desde que eles sejam extensivos, às outras pessoas jurídicas de direito privado. O que diz o artigo? É o parágrafo 3º do artigo 173. Quer ver? Primeiro. Não. É o parágrafo 2º. As empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar. Ele está falando, empresa pública não pode gozar de privilégios fiscais? Pode. Aqui ele não fez restrição a nenhum tipo de empresa pública ou sociedade de economia mista. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, desde que extensivos às do setor privado, elas podem ser gozar desses privilégios. Os empregados da sociedade de economia mista, regidos pela CLT, não possuem estabilidade própria dos servidores públicos. Isso é verdade, letra E. E aí, questão 4, enfim, deixa eu ver se eu localizo o fundamento, se isso é uma súmula, ou se for só um julgado. Só um minutinho, por favor. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Essa é a resposta, os empregados.
sociedade de economia mista, regidos pela CLT, não possuem a estabilidade própria dos servidores públicos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós temos lá no site do STF esse link à Constituição Suprema, em que os artigos eles são da Constituição, eles são comentados, né, com manifestações ou com posicionamentos do STF. Mas aqui eu não estou localizando. Deixa eu ver aqui. Regidos pela CLT. Regidos. A decisão, no sentido que não se aplica ao empregado. Isso aqui é um exemplo. Vamos lá. Não se aplica a empregado de sociedade de economia mista regido pela CLT, o disposto no artigo 41 da Constituição, o qual somente disciplina a estabilidade dos servidores públicos civis, né? Não dos empregados. Dos empregados. Esses são julgados correlatos. Então, repercussão geral. Muito importante esse ter acesso e a leitura desses artigos, dessas manifestações, né? Então, é isso. Estávamos mesmo? Não se aplica empregado, não se é empregado de empresa pública, de sociedade de economia mista. Se é empregado, é regido pela CLT. Não há uma lei que rege a relação da pessoa com o ente, com a pessoa jurídica, do indivíduo com a pessoa jurídica. Porque quando há, nós chamamos de estatutário. No caso, 8.112, é a lei que rege, né, a sua relação, Adriana, com a União. Você é estatutário porque a sua relação profissional é regida por essa lei. Quando é regida pela CLT, dizemos seletista. Se é por uma lei própria, dizemos estatutário. Então, se é seletista, é empregado. Então, não se aplica a empregado, e se ele é empregado, ele é regido pela CLT, a estabilidade dos servidores públicos civis da União. Por exemplo, da Adriana, que é regida pela 8.112. Ótimo. Adiante. A Constituição, portanto, 4 letra E. A Constituição brasileira, mas aqui, né, ele diz, não, mas é interessante aqui, aqui está a fundamentação. Aqui. Acordam, ementa, empregar estabilidade. Aí ele traz o agravo regimental no agravo de instrumento. Agravo de instrumento, aí agravo de instrumento, AR, agravo regimental no agravo de instrumento. Né? Joaquim Barbosa. E aqui nós temos... O empregado de sociedade de economia mista só pode ser dispensado por motivo justo. Tudo bem, mas isso não quer dizer que ele tem estabilidade. Aqui ele está falando de outra coisa, de dispensa motivada. Aqui, mas ele falou, está correto o despacho gravado, que assim afasta as alegações. Inexistem as alegadas ofensas à Constituição, com efeito, tratando-se de empregado de sociedade de economia mista, não se aplica a ele o disposto no artigo 41. Ótimo. Que é a estabilidade, ok? Vamos adiante.
Sexto, considerando-se os princípios da ordem econômica e financeira, assinale a alternativa... Ah, não, a questão 5. A Constituição Brasileira de 88 determina que a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, 170, não é? A ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social e seguindo seus princípios. Indicando os princípios que devem ser observados. Com base no constante nas disposições constitucionais específicas, assinale a opção que apresenta apenas os princípios que devem ser observados. Supremacia do interesse público, ele está elencado no artigo 170? Não. Falso? Não. Função social da propriedade? Sim. Função social, inciso 3. Até mesmo supremacia do interesse público, ele é um princípio implícito. A indisponibilidade do interesse público e supremacia são os dois pilares do regime jurídico administrativo, os senhores sabem disso, e eles são implícitos, né? Como diz o Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, supremacia do interesse público, não, mas função social, sim. Letra A, falso. Tratamento favorecido para as empresas de grande porte? Não, são as de grande porte, pequeno porte, e é pequeno porte, não é médio e pequeno, olha a maldade. Autonomia nacional? Autonomia nacional está? Nós temos autonomia, soberania nacional. Não temos autonomia nacional, falso, letra B. Busca do pleno cargo público, não. Emprego, 8º, falso. Livre concorrência, 4º, certo. Soberania nacional, inciso 1, ok. Redução das desigualdades regionais e sociais, 7º, correto. Regulação da concorrência, tem regulação da concorrência? Não, a concorrência é livre, livre concorrência. E defesa do consumidor? Tem, 5. Então, letra D. Considerando-se os princípios da ordem econômica e financeira, assinale a afirmativa correta. Essa questão foi anulada porque nós temos duas corretas. Mas vamos lá, vamos a elas. O Estado brasileiro não pode regular a política de preços de bens e serviços por ser incompatível com o princípio da livre iniciativa? Não, ele pode sim, em alguns casos. Essa questão está errada, letra A, essa assertiva. A desestatização de empresas públicas e sociedades de economia mista depende de autorização legislativa? Depende. Isso está no 37, inciso 19. Então, vamos lá no 37, artigo 37. Mas a interpretação que nós fazemos aqui... Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição. Então, a autarquia é criada por lei específica e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. A área de atuação da fundação. Ótimo. Então, se eu somente por lei específica eu vou criar a autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, também somente por lei específica eu vou extinguir a autarquia e autorizar também a extinção de empresa pública, sociedade de economia mista e da fundação. Então, a desestatização depende de autorização legislativa, isso é verdade. A Constituição Estadual pode vedar no Estado-membro a desestatização de atividades inicialmente exploradas pelo poder público. A Constituição pode vedar desestatização de atividades? Bem, isso não faz o menor sentido, está considerado como errado. Desestatização, o Estado pode vedar a desestatização? Não. Não, porque a atividade econômica só naquelas hipóteses constitucionais vale para os estados e municípios também. A lei municipal não pode impedir a instalação em determinada área de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo. Isso é verdade, é a súmula vinculante que nós vimos, né? Agora não sei se é 38 ou 49. 49. Os entes da indireta que exploram atividade econômica não estão sujeitos às regras do concurso público. Isso é falso. Isso é falso. Então, por exemplo, na Petrobras deve haver concurso público, sim. Os Correios também. Elas estão da indireta, exploram atividade econômica e elas estão sujeitas às regras do concurso. Então, a letra é falsa 6, resposta B e D correta, essa questão foi anulada. 7. Nos termos da Constituição Federal, a ordem econômica atua sob a premissa de determinados princípios, dentre os quais podemos destacar o relacionado. Propriedade coletiva, falso. 2, propriedade privada, artigo 170.
Privilégio às empresas nacionais? Não, pelo contrário. Nós sabemos que o parágrafo 2º diz que as empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Não, falso. Defesa de monopólios especiais? Também não. Redução das desigualdades regionais e sociais? 7º, verdade. 7º, tá certo. 8ª, e a outra, proteção aos fornecedores, nós não temos nada a respeito disso. Considere a afirmativa. A Constituição da República enumera os princípios que regem a atividade econômica, dentre os quais o tratamento favorecido para as empresas de pequeno e médio porte. Pequeno e médio, falso. Médio, não. Pequeno porte apenas. Sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Essa afirmativa está incorreta porque o tratamento favorecido não se estende às empresas de médio porte, letra E. 8º, letra E. Correto? Está incorreto essa assertiva. Não é pequeno e médio, é só a pequeno porte. 170, inciso 9º. A ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados determinados princípios. Ótimo. Assinale a opção cujo conteúdo não corresponde aos princípios constantes do artigo 170. Soberania nacional, propriedade privada, função social, livre concorrência e busca do pleno emprego. Todas estão corretas. Letra A está certa. Propriedade privada, livre concorrência, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Perfeito, também está correto. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, vedação ao tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Não. Essa aqui que está errada. É o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. A letra C está equivocada. Marquem, ela é a resposta, portanto. E letra D e letra A estão corretas, né? Porque todos estes são princípios. Função social da propriedade, livre concorrência, defesa do meio ambiente, busca do pleno emprego, redução das desigualdades regionais e sociais. Letra D, correto. E letra A é soberania nacional, livre concorrência, defesa do consumidor. Está certo também. Então, vedação ao tratamento favorecido? Não. Tratamento favorecido, inciso 9. 10. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, e suas atualizações, está na alternativa correta. Conforme a Constituição Federal, são princípios da ordem econômica, a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua sede de administração no país. Certo. Letra A, correto. Perfeito. A função social da propriedade encontra-se no texto da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, e ainda é princípio da ordem econômica. Isso reflete a fase neoliberal? Não, isso reflete a fase social da Constituição Federal. Falso, letra B. Letra C. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma de lei complementar apenas as funções de incentivo e planejamento, apenas estas? E será lei complementar? Sim, nós vimos sim. Qual é o artigo? 174. Como agente normativo, não, e não é lei complementar também não, artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Como agente normativo e regulador, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o público e indicativo para o privado. Portanto, a letra C falsa. Letra D. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a exploração direta e indireta, não, apenas a direta, nos termos do artigo 173, de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo das minorias. Não, falso. Isso não tem nada a ver. As empresas públicas e as hipóteses de economia mista só poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Na hipótese de abuso do poder econômico por parte dessas, falso. Não, ele não traz essa ressalva, parágrafo 2º do 173. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Essa está falso. Essa está falso também. Questão 11. Vamos lá para a questão 11.
Incorreta. Questão 11. Incorreta. Ofende o princípio da livre concorrência. Lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em determinada área. Verdade, é a súmula vinculante, já vimos isso. Letra A, essa A está correta, porque eu quero a incorreta. Segundo jurisprudência dos tribunais superiores, as concessionárias de serviços de telefonia não possuem exclusividade para editar listas ou catálogos telefônicos, pois, se o tivessem, haveria violação ao princípio da livre concorrência. Bem, isso também está correto, porque essa não é a resposta. Jurisprudência dos tribunais superiores. As concessionárias de serviço não possuem exclusividade para editar listas ou catálogos. Editar. Então, todos têm essa exclusividade. Quem quiser pode editar isso. Listas ou catálogos telefônicos. A fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita por lei local, visando ao interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por oligopólio. Essa também está correta, eu falei isso com vocês. Entre os princípios gerais da atividade econômica está o da defesa do meio ambiente, lato sensu, ou seja, abrangendo a noção de meio ambiente natural, cultural, artificial e laboral. Verdade, isso provavelmente está em como é prova para juiz, prova mais antiga também, julgado do STJ. Segundo, ou então, manifestação jurisprudência dos tribunais superiores. E letra E, segundo jurisprudência dos tribunais superiores, é inconstitucional lei que assegura gratuidade dos transportes públicos urbanos aos que têm mais de 65 anos por ferir os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, princípios gerais da atividade econômica. Falso. Falso, porque não é inconstitucional, é constitucional. A letra E é constitucional. Agora, vamos passar aqui. Temos só mais 3 questões, mas estamos tranquilos. Vamos, então, vocês viram, né, que nós tratamos da ordem no título 8º, título 7º, da ordem econômica e financeira. Temos o capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica, né? Vimos os artigos, então eu já disse aos senhores, para que os senhores estão no Lumicolor, os senhores tenham em mãos o Lumicolor e que os senhores vão os senhores marquem aqui, por exemplo, os artigos que nós já tratamos nas questões. Então, por exemplo, o capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica. Eu estou fazendo isso aqui agora, inclusive, gostaria que também vocês fizessem quando os senhores, enfim, se os senhores já tiverem aí a Constituição dos senhores. Nós vimos o artigo 170, com os princípios, o parágrafo único. Nós vimos também o 172, nós falamos, o 173, falamos também. O parágrafo 1º, que é a lei que vai estabelecer o estatuto jurídico dessas pessoas, empresa pública, sociedade, economia mista, e ela vai dispor sobre os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º. O 174, falamos também. O 175, enfim, talvez não tenhamos resolvido nenhum exercício agora, mas a 175 sempre cai no direito administrativo, né? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, prestação de serviços públicos. A lei disporá sobre regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos dos usuários, política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado. Aí nós temos o 176, 177, outros pontos. Aqueles que nós não tivermos tratado, vocês terão aí como dever de casa, né? Então vamos estudá-los aí amanhã. Vamos fazer um esquema, né? Porque os senhores estão fazendo os esquemas. Ótimo. Então esse primeiro capítulo, nós já, pelo menos a metade dos artigos nós vimos. Agora o capítulo 2 da política urbana. O capítulo 2 da política urbana, ele tem 2 artigos, o 182 e o 183. Né? Quem executa a política de desenvolvimento urbano? O poder público municipal, conforme com as diretrizes. Diretrizes gerais são fixadas em lei. E qual o objetivo? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e também garantir o bem-estar de seus habitantes. Ótimo. Quem aprova o plano diretor? A Câmara Municipal. E ele é obrigatório para cidades com qual número de habitantes? Com o maior número, com mais de 20 mil habitantes. E o que é o plano diretor? Bem,
A definição é trazida no parágrafo 1º do artigo 182, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Quando a propriedade ela vai cumprir a função social? Aí você responde, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. E essas exigências estão expressas onde? No plano diretor. E as desapropriações dos imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Ó, eu quero que vocês observem dois parágrafos, esses dois parágrafos, e que os senhores conciliem esses dois parágrafos. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 3º, ele diz algo distinto do parágrafo 4º. Então, você não tem em mente o seguinte: o poder público, ele vai promover a desapropriação do imóvel urbano. Quando ele promover a desapropriação do imóvel urbano, ele deverá efetuar uma prévia e justa indenização em dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Mas, se houver uma lei específica para a área incluída no plano diretor, nos termos da lei federal, ele pode, o poder público municipal, ele é facultado a ele exigir do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o adequado aproveitamento. Então, se o proprietário do solo urbano ele não o tem edificado, ou ele o tem subutilizado ou não utilizado, é possível ao poder público promover, facultado a ele, né, exigir, né, que promova o adequado aproveitamento. E se ele não o faz, aí ele será desapropriado, mas não é desapropriado de imóvel urbano também, mas ele não é prévio e justo, não há a prévia e justa indenização em dinheiro, porque nessa hipótese, o imóvel ele está em solo urbano, mas ele não está edificado, ele está subutilizado ou ele está não utilizado. Ficou claro? Então, se ele atender, né, a esses três, ou um deles, na verdade, né, ele pode ser desapropriado com o pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate até 10 anos, em parcelas anuais, iguais sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros daquele suporte. Esse é o primeiro ponto. Então, nós vamos conciliar esses parágrafos, parágrafo 3º, o parágrafo 4º, com o artigo 184, com o artigo 184 caput. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos. Então, esse é o rural que não o cumpre, e também mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. E o outro é mediante títulos da dívida pública, né? Esse, do inciso 3º, do parágrafo 4º, do 182, 10 anos, parcelas anuais iguais e sucessivas. Este, do 184, já são resgatáveis até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Então, é importante os senhores terem em mente essas considerações. De qualquer forma, eu vou colocar aqui no artigo 182, que eu ainda estou aqui no artigo. A política urbana, capítulo 2, plano diretor, quando a propriedade urbana atende função social, desapropriação de imóveis urbanos, indenização em dinheiro, capítulo 3 da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Ótimo. Sobre o direito à propriedade, a Constituição consagra diversos dispositivos com relação às previsões da Lei Maior, assinale a alternativa correta. A autoridade poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público, mediante prévia e justa indenização em dinheiro ao proprietário. Pessoal, isso é falso, não é prévia e justa, só se houver, ulterior se houver. Isso está no artigo 5º. Isso está no artigo 5º, no inciso 25.
No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Mediante prévio, não. Assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. B. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição em lei, para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, desde que trabalhada pela família, é o 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a pequena propriedade ela não é objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ok. Desde que trabalhada pela família. Então, a letra B está correta. A propriedade material dos autores de inventos industriais garante-lhes o privilégio vitalício? Não. O 29, ele diz que temporário. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ótimo. A desapropriação de imóveis urbanos, subutilizados ou não utilizados, é sempre precedida de indenização justa e em dinheiro? Não. Acabei de falar isso para os senhores. Então, vamos lá para o artigo 183, parágrafo 4º. Nesse caso, não, é o 182. Nesse caso de ser os imóveis, né, não edificados, subutilizados ou não utilizados, nós vamos aplicar o 3. Pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real de indenização e os juros legais. A proteção constitucional ao direito da herança não abrange sucessão de estrangeiros? Isso é falso, que abrange sim. É o artigo 5º, inciso 30. Artigo 5º. Não há essa ressalva, né? Vedação ao estrangeiro. A proteção constitucional ao direito de herança abrange a sucessão ao estrangeiro porque é garantido o direito de herança a todos. Aí nós temos o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que é obrigatório para cidades com mais de, acabamos de ver isso, é o 182, mais de 20 mil habitantes. Não é isso? 182, parágrafo 1º, 182, parágrafo 1º, com mais de 20 mil habitantes. As outras três, a 3 também é a mesma coisa. Eles se repetem. Mais de 20 mil habitantes. Aí vamos para a última questão, que vai tratar sobre aquela parte da política agrícola, né? Essas questões da política urbana, elas são importantes quando nós vamos a estudar política agrícola e fundiária, registro de imóveis, né? 184 e seguintes, né, tratam da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Vamos lá. A autoridade poderá usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público mediante prévia... Não, essa aqui já fizemos. Repetiram, né? Então, a letra A é falso, é só ulterior. A letra B é a resposta correta, então estamos certo. A letra C é a propriedade imaterial dos autores, já vimos, né? É temporário. A desapropriação, ela é os títulos, né? Da dívida. Títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, e a proteção constitucional abrange sim os estrangeiros. Então, as questões que nós tínhamos para hoje eram essas. As outras questões, lá do 21 até o 40, são questões que vão tratar do sistema tributário nacional. Nós vamos vê-las
mas no momento do direito tributário, porque eu acho que fica mais organizado o conteúdo. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Ainda bem, muito obrigado por vocês terem me recordado, que às vezes eu me esqueço mesmo.